Olá, canal Conectados, começando com você neste domingo, 18º domingo do tempo comum. Tem um texto lindo aqui, tem um texto belíssimo, da multiplicação dos pães. Está lá em Mateus 14, 13 a 21. Vamos ler esse trecho. Jesus, ouvindo isso, partiu dali de barco para um lugar deserto, afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou os doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele e os seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimentos para si. Mas Jesus lhes disse: não é preciso que vão embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes, mestre. Disse-lhe Jesus: trazei-os aqui. E tendo mandado que a multidão se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e abençoou. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, texto lindo, né? Essa cena aqui que nós vimos da multiplicação dos pães, um detalhe interessante, que os outros 3 evangelistas também narram a mesma cena, né, de formas muito semelhantes. Né? E o primeiro ponto que eu gostaria que a gente pensasse é exatamente esta ação prodigiosa de Jesus. Um grande milagre, alimentou ali 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, né? E vale destacar que, mesmo atingindo esta dimensão, por outro lado, a gente sabe que Jesus ele nunca fez para chamar a atenção. Ele sempre saía, se retirava. Ele não gostava de ser a cena, né, o centro. Mas ali, quer dizer, no meio daquela multidão, o milagre aconteceu, né? E isso causou, de fato, uma grande admiração de todos, né? Agora, outro detalhe importante é que Jesus inclui todos que estavam ali para comerem juntos. Porque Jesus, ele nunca virou as costas para ninguém. Para ninguém. Né? Como eu falei desses dias, né, o preconceito, ele não tinha preconceito. Ele não criava essa divisão. Então o que acontece? Um dos apóstolos, olha que interessante, chama Jesus e diz: olha Jesus, despede aí a multidão para que a gente possa se alimentar, e aí eles vão se ajeitar por aí, cada um no seu lugar. Mas olha a capacidade da compreensão de Jesus, né? E a sensibilidade até onde ele chega. Ele diz ao apóstolo: olha, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus ele delega a autonomia, tanto que é Jesus quem dá o alimento aos apóstolos e depois os apóstolos à multidão. Então ele cria esse vínculo, né? Isso é importante a gente salientar, porque Jesus ele criava esse vínculo entre as pessoas. Ele tinha esse poder, e melhor dizendo, né? Ele tem esse poder de congregar, né? De unir, porque eles podiam se arranjar ali, né? Como no interesse dele. Isso é um extremo do egoísmo. Jesus manda aquela turma embora lá, que a gente tem aqui 5 pães e 2 peixes, a gente se alimenta. Tá ótimo. Mas não foi o que Jesus percebeu, né? Quer dizer, quando
ele diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Ali nessa imagem, nessa frase de Jesus, quer dizer, já começa uma profunda inclusão, né? Jesus já inclui na sua vida todos, ele não faz distinção. Porque Jesus ele se sensibilizava no seu tempo com duas questões interessantes para a gente refletir, que é a questão da fome e também das dívidas, porque eram pessoas extremamente pobres e eram sugadas ao extremo, né, no recebimento dos impostos. Então, fome e dívida, tanto que na oração do Pai Nosso, está lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o alimento, prioridade de Jesus, que tivesse pão na mesa dos famintos, né? Das pessoas que não tinham esse mínimo de dignidade. E aí, perdoai as nossas dívidas, em uma outra tradução, assim como nós perdoamos aos que nos devem também alguma coisa. Essa questão da dívida, né? Quer dizer, da forma como viviam, né? E eram, de certo modo, subjugados ao empobrecimento eterno, né? Porque poucos se importavam, mas Jesus ele traz isso para o centro. Então ele integra-os à sociedade. Agora tem um provérbio oriental que diz exatamente isso que eu estou dizendo. Quando o profeta ele aponta o dedo para a lua, desculpe a palavra, mas o ignorante olha para o dedo e não para a lua. O que a gente pensa a partir desse provérbio? Dois pontos de vista. O primeiro é quando a pessoa olha só para si mesma. Ela não enxerga o que está à volta. Ela não enxerga o outro. Ela só tem olhos para si. É aquele que olha para o dedo, aquele que só olha para os seus interesses, para a sua vontade. Quer dizer, ele jamais terá a possibilidade de olhar o mundo, né, e tornar esse mundo um mundo muito, muito mais habitável para todos, né? E em segundo olhar, também a gente, vendo esse provérbio oriental, a gente olhar para Jesus só ver o milagre, né? Como se Jesus fosse aquele que viesse só para resolver os meus problemas e me dar aquilo que eu peço. Jesus, está faltando pão, então mande pão aqui. Está faltando isso, estou com esse problema. Não, as questões dos milagres de Jesus e as curas, elas nos apontam um horizonte muito mais amplo se a gente aprofundar nas atitudes de Jesus, porque quando a gente vê Jesus fazendo milagre, ele não estava fazendo simplesmente um milagre para resolver a vida daquela pessoa, mas para dar-lhe possibilidade de inserção na sociedade, rompendo a pessoa da vida velha para uma nova vida. Porque a igreja, como sacramento de fraternidade, antes de mais nada um sinal dessa fraternidade no mundo, né? É quando nós vemos, temos conhecimento do que somos, qual o nosso papel enquanto cristãos, né? O que nós podemos fazer através desse papel e ser no mundo um sinal de Deus, porque em tantas coisas nós podemos fazer para que a nossa missão do mundo possa ser de fato uma missão eficaz, uma missão que leve a pessoa que precisa, né, a sua dignidade, ou devolva-lhe a sua vida, né? Porque agindo nesse mundo, na consonância com o que Cristo pede, a gente hoje, por exemplo, defender a vida ao extremo, cuidar da vida, cuidar do meio ambiente, a casa comum que Deus nos deu, nada mais do que defender, né, a nossa natureza contra toda a exploração desmedida, sem nenhum cuidado ou escrúpulo, né? E ao mesmo tempo também a própria consequência
dessa pandemia que gerou a crise econômica no nosso mundo, né? Onde nós estamos vivendo, às vezes sem parâmetros de igualdade, e nós não sabemos até onde isso vai chegar, ou pode chegar, né? E porque a gente precisa ver que esse mundo é um lugar onde a gente precisa viver, né? Para que todos tenham paz, para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Essa é a grande mensagem de Jesus e foi a sua grande luta e também deve ser a nossa grande luta. E aí eu termino com uma frase de Santo Agostinho. Ninguém pode ser totalmente livre até que todos o sejam. Ninguém pode ser perfeitamente livre até que todos o sejam. E que a gente possa construir o nosso mundo melhor, sabe? Levar pão a quem precisa, ter gestos concretos de fraternidade com o outro, olhar à volta. Que Deus te abençoe muito, viu? Obrigado pela sua companhia. Te espero aqui amanhã no meu canal. Se gostou da mensagem, curta o canal, espalhe essa boa nova. Amanhã é segunda-feira, eu te espero aqui, tá bom? Pessoa, tchau. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até. O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, a entrega, alguém me espera.